Vamos lá, pessoal, retomando nossos estudos, então, nós paramos na página do livro 216, tá? Do barra barra, página 216. O gráfico é o 8.10. Nós tratamos até o 8.9. Então, agora é o 8.10. Beleza? Lembrando, quem estiver assistindo pelo YouTube depois, se inscreve aí no nosso canal, entra no nosso Telegram, na descrição do vídeo. Tem muita coisa legal. A gente sempre posta estudos, os alunos compartilham conhecimento entre si. Para quem gosta da metodologia, tá aí um prato cheio. E estamos juntos para crescermos juntos, né? Todo mundo aqui no interesse, no fim das contas, é ganhar dinheiro. De um jeito ou de outro, estamos juntos. Vamos lá. Esse ativo, nesse gráfico aqui, ó, nós estamos lendo. Deixa eu só confirmar. 810, desculpa, não. É o 811. 810 nós já vimos, tá? 811, desculpa. Errei aqui. 811. O rally para a barra 1, que foi esse aqui, ó. Rally, gente, sempre é uma subida, né? Esse rally aqui rompeu a linha de tendência de baixa e o teste da mínima mais baixa da barra 3, que foi aqui, foi uma mínima mais baixa de duas pernas. Um teste da mínima mais baixa geralmente resulta em pelo menos duas pernas de contratendência. E foi o que aconteceu, que foram os movimentos para cima, desde a barra 3 e 9, tá? Então, vamos lá, vamos interpretar isso aqui. Quando eu tenho esse rally aqui, ainda mais, ó, com essa queda muito forte, aqui eu tive, ó, uma bandeira de baixa em forma de cunha, certo? Aqui eu tive um gap de barra entre a média, um gap de barra na média, né? Gap de barra em relação à média. Eu tive aqui esse topo triplo ou cunha, né, que a gente chama quando ultrapassa esses três pontos, deu essa venda, levou a essas duas pernas para baixo, formando uma nova mínima, testando a mínima a mínima anterior que foi aqui. E também, a gente não pode perder de vista, assim, não está escrito isso aqui agora, ou talvez o Brooks fale daqui a pouco no livro, mas nós também tivemos um fundo em forma de cunha, ó, três puxadinhas aqui para baixo, e querendo ou não, levaria a pelo menos duas pernas de contratendência, que ele considerou a primeira perna aqui, segunda perna aqui. Antes até de eu avançar, vamos analisar duas coisas. Quando se fala nós teríamos duas pernas para cima, depois do gráfico pronto, é mais fácil você deduzir isso, que as duas pernas foram essas aqui. Enquanto está formando, poderia ser simplesmente essa aqui, primeira perna, e essa aqui, a segunda, certo? Poderia ser simplesmente essa perna aqui, essa aqui, a segunda. Então, não é, mas só que tem parte do curso, tem parte quando o Brooks ensina sobre isso, que às vezes essa perna precisa de um espaçamento entre os tempos, tá? Então, depois que o gráfico fica pronto, fica mais fácil. Porque aí vem aquela questão de 10, 20, 30 barras que eu tive aqui. Então, as duas pernas eu poderia considerar essa, tá? Por que que isso é importante? Você ter o feeling sobre isso, porque aqui eu tive um grande impulso, então mais uma perna para cima seria provável. Aqui poderia fazer uma reversão majoritária de tendência, porque aí eu tive, ó, um rompimento muito forte, primeira correção, segunda correção, terceira, então eu tive, ó, nesse movimento uma bandeira de alta em forma de cunha. Aqui foi a minha bandeira de alta em forma de cunha. Então eu teria mais uma perna aí, ó. E ela funcionou como são padrões alinhados, né? Padrões pequenos dentro de padrões maiores. Então, olha lá, uma puxada, duas puxadas, três puxadas também, referente a essa perna aqui, tá? Então, assim, não é tão simples na hora que está operando realmente, porque você tem que estar imaginando o que eu disse. No que é curto prazo, mas também está de olho no que pode ser de longo prazo. Analisar um gráfico parado é mais fácil do que analisar realmente enquanto está acontecendo. Mas enquanto está acontecendo, o que que nos interessa? É eu comprar aqui, né? Tentar, né, comprar aqui, apostando numa reversão majoritária de tendência, e depois que o mercado sobe, com esse impulso aqui que é relativamente forte,
e aqui desceu com muitas barras sobrepostas, eu tenho uma possível bandeira e eu tenho uma outra situação de reversão majoritária de tendência, que ó, ombro, cabeça, ombro. Então, reversão majoritária de tendência com fundo duplo de mínima mais baixa aqui referente a essa mínima, né, desse fundo duplo, ou de mínima mais alta referente a esse fundo duplo aqui, beleza? Mas de qualquer forma, daríamos, desculpa se eu tornei complexo agora, acabei viajando assim em vários entendimentos, mas se você conseguir interpretar tudo isso, dá para ganhar dinheiro nessa compra, dá para ganhar dinheiro nessa venda aqui, mas ao mesmo tempo, aí a forma com que está caindo, você vê que não está caindo tão forte. Então, você já fica esperto, porque também tem a contrapartida, o ombro, cabeça, ombro, segundo ombro direito aqui, que muitos chamariam, né? Na análise técnica clássica, chamaria de segundo ombro direito aqui. Então, daria uma compra também. E depois tivemos aqui esse ponto que poderíamos vender. Porque, querendo ou não, no fim das contas, no que nós estamos aqui? Em lateralidade. No fim das contas, tivemos o ciclo de mercado. Para quem não assistiu aquele vídeo que eu gravei sobre ciclo de mercado, primeiro eu tenho um rompimento, depois eu tenho um canal e por último eu tenho uma lateralidade. A lateralidade às vezes ampla e a lateralidade muitas vezes tende a ir se afunilando, né? Às vezes, ou não, às vezes retomando a tendência de baixa, como é o caso aqui, ou como é uma reversão majoritária de tendência, eu poderia subir também. A barra 9, a barra 9 foi uma mínima mais alta após o rompimento da linha de tendência majoritária de ontem. Mínima majoritária de ontem, barra 9 aqui, ó. Eu tive um rompimento muito forte. Eu, para mim, já poderia ser aqui, ó, mais ou menos aqui. Tive um forte rompimento nesse ponto, apagando. Poderia ser aqui. Aqui eu tive uma reversão majoritária de mínima mais baixa, certo? Mas também eu tive, eu poderia traçar a linha novamente, porque o mercado não reverteu ainda nesse ponto. Então eu tive uma nova tentativa de reversão majoritária. Aqui, aí sim, eu tive uma mínima mais alta, que conforme está escrito nesse ponto aqui. Rompida pelo rally para a barra 1. Cadê a barra 1? Aqui. Então é isso mesmo. Aqui, ó. A primeira reversão majoritária foi essa, primeira tentativa. Houve a reversão, teste de mínima mais baixa. E como mínima mais alta seria o início da segunda perna, e a segunda perna concluída poderia ser o fim do movimento para cima. Olha lá, confirmando o que eu acabei de falar um pouquinho antes, né? Que com essa mínima mais alta, mínima mais baixa, e nós estávamos esperando a segunda perna para cima, certo? Que aqui já foi a primeira, aqui foi a segunda perna. E dentro dessa segunda perna, reforçando, eu tive uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Esse padrão é espetacular por causa disso, né? O mercado se movimenta muito sobre essas três puxadas. Então, a barra 3 foi a mínima mais baixa após o rompimento de linha de tendência de baixa, portanto, foi uma provável reversão majoritária. Agora você precisa procurar comprar a primeira mínima mais alta, o que ocorreu na barra 7. Então, eu tive o rompimento, desceu, fez uma reversão majoritária de mínima mais baixa. Eu tenho que procurar a segunda perna para cima. A segunda perna para cima, inicialmente, foi na barra 7, certo? É comum que o mercado execute os stops de 0 a 0 uma ou duas vezes antes de decolar. Então você precisa procurar comprar novamente e novamente parte de sua posição na barra 9, que ofereceu uma grande oportunidade. Aí, por quê? O que aconteceu aqui? Quem entrou na 7 seria a primeira reversão majoritária de tendência, mínima mais alta. Nesse ponto, justificava comprar. Só que, querendo ou não, nós teríamos aqui, ó, dois stops, ou a própria barra, se eu considerar como reversão majoritária de tendência,
mas só que eu já seria estopado aqui. Ah, Leandro, por que a 7? Porque a 7, olha só para vocês verem. Eu tive aqui, ó, a primeira puxada dessa cunha, né, dessa bandeira de alta aqui em forma de cunha. Eu tive a segunda puxada e eu tive a terceira. A 7, uma barra não tão forte como barra de sinal de compra, mas relativamente é uma barra de sinal. É uma barra de sinal de compra. Fechou de alta, acima do ponto médio, fechou de alta, dentro desse contexto, dentro de um contexto menor, olha lá, ó, o preço foi cada vez diminuindo as barras, criando mais sombra. Aqui, provavelmente, ó, houve um teste dessa barra aqui, que é uma barra de tendência. Lembrando que toda barra de tendência é um clímax, um vácuo, um rompimento e uma tendência, né? Dentro de um gráfico menor, essa barra de tendência, ela é uma tendência. Que é tendência? Máximas e mínimas mais altas. Então, dentro de um gráfico menor, essa barra aqui foi uma tendência. Então, ou seja, na 7 eu teria vários motivos para comprar. Só que se eu usar o stop curto, e não está errado, eu teria dois tipos de stop aqui. O stop curto, que seria da 7, ou o stop amplo, que seria aqui embaixo. Ó. Quem usou o stop curto, como eu sempre prego, baseado, né, no próprio Brooks falando, quem estopa aqui tem que estar disposto a entrar de novo. É o que ele falou aqui, ó, você tem que estar disposto a entrar novamente na 9. Ou quem usou o stop amplo, não foi estopado, continuou no trading, e depois ainda que rompeu abaixo da 7, só rompeu para estopar, buscar stop. Eu já vou até antecipando uma coisa legal, que esse fim de semana, né, no que eu participei lá do encontro lá do Felipe Aranha, que os mestres do trading, né? Uma coisa eles falando sobre RLP. RLP não tem pegadinha em si no RLP, certo? Não tem pegadinha em si. As ordens, na hora de ser acionadas, na hora de ser operado, tanto que eu uso o RLP, não tenho problema nenhum com o RLP. Mas sabe onde que eles ganham dinheiro com isso? Porque não existe almoço grátis. À tarde já vamos falar sobre isso, eu vou fazer uma aula sobre o que que eu passei, o que que nós adquirimos ontem de experiência. Eles pegam o pessoal da estopagem, do stop compulsório que depende de corretora, cobra 20, 30, 70 reais, porque o perfil dos traders é operar alavancado. Sabe, para mim não acontece isso, porque eu não opero alavancado. E a maioria dos traders operam. Se alguém tem R$ 1.500 na conta, no mini dólar, deixa entrar com 10 contratos. No mini índice, deixa entrar R$ 1.000, já deixa entrar com 10 contratos. O que quer dizer isso? A maioria entra com esses malditos 10 contratos. Então, ou seja, acertou alguma coisa? Beleza, 10 contratos, nossa, te eleva. Se você acertou, você explode. Dá para ganhar de, nossa, 1.500 vira 3. Com 10 contratos, né? Dá para fazer R$ 2.000. O problema é que o pessoal esquece que quando estopa, a corretora te estopa com 70% do valor, então de 1.500 você está no loja de 1.100 mais ou menos, a corretora te estopa. A corretora te estopa com esses 1.500, com R$ 1.000, ela cobra por contrato, né, seus 10, depende da corretora, 10, 15, 20, R$ 30, eles ganham em cima disso. Ou seja, ganha em cima dos amadores, dos iniciantes, dos perdedores, no fim das contas, certo? Então, não, tem muita experiência legal. À tarde, se der certo hoje, a gente faz um vídeo sobre isso. Mas, cara, quem não opera alavancado, assim, a probabilidade é muito maior de você se dar bem no mercado, beleza? Retomando aqui, então, essa segunda perna, eu já falei, né, sobre a tendência majoritária. Agora você vai precisar comprar. Eu até falei por causa disso, ó, dessa questão de caça-stop. O trader entra aqui, aí coloca o stop muito curto, que é um outro problema. Quando você usa o stop curto, você tem que estar disponível, disposto a entrar de novo, porque com quem que nunca aconteceu isso? Com quem? Você entra, o mercado vem, te estopa, e depois volta de novo. Porque muitas vezes usa um stop muito curto. Esse é o problema de usar stop muito curto. Ah, Leandro, mas às vezes eu uso o longo também me ferra. Cara, aí tem várias coisas que a gente pode trabalhar nesse sentido. Quem me segue mais tempo aí, eu já falei sobre isso várias vezes, não é o momento agora. É, a gente vai procurar essa segunda barra, né? Na barra 7. É comum o mercado executar os stops do 0 a 0.
uma ou duas vezes antes de decolar. Então você precisa procurar comprar novamente, novamente. E a barra 9 ofereceu uma grande oportunidade. Na realidade, ela ofereceu outra barra de sinal semelhante à barra 7. Só que só a partir da 9 que o mercado partiu, né? De verdade. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é operações de swing, gente. Quem faz scalp, quem me segue já sabe, o meu perfil é mais ou menos o seguinte: eu entro aqui, desculpa, se eu entro aqui, eu já busco fazer pelo menos um para um, fico esperto no dois para um. Aqui nesse caso, ó, eu fico esperto com esse ponto aqui, porque aqui começou essa nova perna, então eu tenho um fechamento mais alto aqui, mais recente. Então, querendo ou não, eu faria minha parcial já, teria feito parcial de um para um ou dois para um, não importa. E se eu tivesse guardado algo esperando para a reversão majoritária, que seria realmente, literalmente, a reversão da tendência, cara, eu ia estopar no 0 a 0. Que é o que ele falou aqui, ó. Vai ser estopado no 0 a 0. Mas só que aí o mercado deu uma nova oportunidade, eu entraria de novo. Mas, de qualquer forma, o mercado agora, nesse ponto, ó, ele já mostra que está lateralizado. Então, eu não vou esperar uma tendência de alta. E até se, vamos supor que compre aqui e saia na máxima anterior ou no fechamento mais alto anterior. Cara, no mínimo do mínimo, parcial nós já fizemos, concorda? No mínimo do mínimo, nós já fizemos parcial. Só que nós não vamos dar mole, deixar voltar tudo, né? Porque a tendência principal é essa. Aqui eu tenho outro topo e forma de cunha. Aqui eu tenho um overshoot. Eu tenho uma boa reversão de duas barras aqui, de três barras. Pode ser de duas também, né? Porque essa aqui sobressaiu anterior, essa veio abaixo. Ou seja, eu não tenho vários motivos para já sair, ou vendendo, ou pelo menos sair da minha operação, né? Da compra, se eu comprei em qualquer um desses dois lugares. Os traders experientes vão fazer isso. Opa, se eu tenho uma boa venda, eu vou sair fora. E fora que aqui, ó, se eu for considerar como um todo, olha aqui, ó, qual que é a retração disso? Ó? Ou aqui é mais ou menos 62%, ou mais ou menos 75% de toda a queda. Então é uma regiãozinha que eu tenho que ficar atento, o que que vai acontecer ali. Não preciso nem puxar a Fibonacci, que não importa. Pode ser 62, pode ser 75, pode ser 100%, 75% ou mais. Eu tenho que ficar esperto com essas pernas aqui, com essa perna aqui que foi muito forte, beleza? Então, ainda mais ó, uma, duas, três puxadas. Então, ou seja, eu tenho um padrão de cunha alinhado aqui, e eu tenho o que que ficou aqui ainda aberto. Ó, olha quanta informação. Eu tenho um gap que ficou aberto. Então, nesse ponto, eu não posso criar a expectativa de que, nossa, eu fiz essa compra agora ao céu, né? Ao infinito e além. Tá? Então, tem esses vários raciocínios que a gente tem que ir fazendo, se vocês quiserem, assim, ir costurando o mercado. Alguma dúvida? Referente a esse gráfico, aqui, ó, esses rompimentinhos, rompeu, a primeira vez então que rompeu, se eu for olhar essa microlinha aqui, essa linha de tendência aqui pequena primeiro, rompeu, testou abaixo, rompeu novamente. Ó, outra coisa importante a observar nesse gráfico, a partir do momento que eu tenho esse pequeno rompimento, o mercado corrigiu, aqui, ó, essa H1 aqui é uma boa compra, certo? Aqui eu tenho uma alta probabilidade de fazer essa compra, de conseguir pelo menos mais um scalp. Talvez o mercado retomasse aqui, subisse, mas eu tenho que ficar esperto porque eu já tenho uma puxada, duas, essa aqui já é a minha terceira puxada. Sempre na terceira puxada eu fico esperto para ver a reação do mercado. Cadê? Próximo gráfico. Vamos tratar disso aqui. Aí, essa questão de projeção. Essa reversão de abertura climática da barra 2. Na barra 2, ó, nós subimos muito. Deixa eu aumentar um pouquinho o gráfico para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Quem estiver assistindo pelo celular. Aí. Aí a gente fica com a leitura aqui embaixo. Essa reversão na abertura da barra 2, reversão de topo em forma de V, ó, que subiu muito forte. Eu tive uma reversão aqui em forma de V.
Foi simplesmente uma reversão da máxima de ontem após romper o topo de uma linha de canal de tendência de baixa. Foi também uma segunda entrada depois de romper acima da máxima de ontem. Então, quando a gente tem aqui, ó, foi também uma segunda entrada depois de romper acima da máxima de ontem. Então, nós tivemos aqui, ó, esse rompimento, aqui um rompimento, né, muito forte. Incidentalmente, foi um movimento projetado para cima com base na lateralidade de ontem. Ó, eu vou explicar sobre essa lateralidade aqui, dois pontos. Vamos só terminar a leitura aqui. Mas esta é apenas uma consideração minoritária ao contemplar um trade. Quando uma forte tendência atinge uma região de movimento projetado, os traders podem então começar a considerar as operações, né, de contratendência, mas apenas se houver um bom setup. Cadê? O movimento considerar um bom setup. Movimentos projetados são de menor importância e não muito confiáveis em geral, devem ser ignorados. Nossa, aí, ó, tá aí uma coisa que eu defendo muito. Vamos lá, vamos trabalhar duas coisas aqui. Aqui, inicialmente, eu tive uma reversão de duas barras, desculpa, uma reversão em forma de V, né? Um topo em forma de V. O mercado subiu muito forte e desceu muito forte. Uma coisa que ontem no encontro com o Brooks, nós tivemos lá, cara, uma informação até que, assim, não é novidade para a gente, mas ontem ele mostrando no gráfico um exemplo, e à tarde, se der, a gente trabalha isso. Na abertura do dia ou no começo do dia, gente, sempre não, desculpa, 50% das vezes, 50% das vezes, o mercado vai reverter totalmente. 50% das vezes, o rompimento vai falhar. 50% das vezes vai ser bem sucedido. Mas o que que significa isso? Se eu tenho um rompimento dessa máxima no começo do dia, eu tenho que ficar atento que 50% desse rompimento pode funcionar, tá? Porque é um bom rompimento, rompeu acima, corrigiu, voltou a subir. Então, 50% das vezes vai ser bem sucedido. Só que eu já tenho que ficar com, né, com a bundinha na parede esperando, porque 50% das vezes isso aqui vai falhar e vai gerar essas situações. Ponto um. Eu queria abordar nesse detalhe aqui. Ponto 2. Gente, aqui nós temos duas lateralidades. Eu tenho a lateralidade minoritária, essa pequena lateralidade aqui, e eu tenho uma lateralidade majoritária. Eu lembro, principalmente no curso completo, que ele trata disso. A lateralidade pequena e uma lateralidade maior, que contempla maior. Por isso que uma é minoritária, a outra é majoritária. A projeção, muitas vezes, seria disso aqui, ó. Ou eu pego a minoritária como parâmetro, olha lá, e o mercado pegou a minoritária para buscar como alvo. Mas vocês não concordam comigo que tem o tal do espelhamento, que é o André Machado que chama isso, na análise técnica clássica, eles chamam isso aqui de espelhamento. Eu tenho uma subida, essa aqui é uma bandeira, o Brooks chama de projeção da correção. Se essa aqui é uma correção, e o mercado volta a subir, eu também tenho essa possível projeção, certo? Que seria toda essa lateralidade, ou toda essa correção, toda essa bandeira de alta projetada para cima, que daria um alvo lá para cima. Certo? Eu teria essas duas projeções para trabalhar no primeiro momento, olhando o macro, tá? Olhando o movimento maior. É lógico que eu tenho outras. Perna um, perna 2, tem vários outros tipos de projeções, tá? Mas, a grosso modo, eu estaria trabalhando aqui com essas duas. Ou essa pequena, que foi a que cumpriu, e tenho a maior, que é essa, né? Opa, desenho errado aqui, mais ou menos, ó, mais ou menos essa aqui. Observe que o mercado foi na projeção minoritária, na lateralidade minoritária. Aí nisso, uma coisa que eu friso muito essa questão de movimentos projetados. Olha aqui, ó, movimentos são projetados são de menor importância e não muito confiáveis, porque eu não sei exatamente. Tem hora que me dá até arrepio quando as pessoas falam assim: ah, o alvo vai chegar em tal situação, e assim, cria uma certa convicção de que vai chegar.
Eu lembro de um dia na sala, um aluno falou para mim, falou, nossa, tava tipo, o dólar tava 4,92 e tava subindo relativamente forte. E aí tinha o número grande, número redondo, que era o bola-bola. E ele ficou, nossa, vai chegar no bola-bola hoje. Cara, tava subindo, realmente. O mercado tinha que subir uns 80 pontos para chegar no bola-bola, que era o grande número redondo, que era o 5. Só que aí eu ficava pensando comigo, tá, mas e aí? Mas se vai chegar ou não? Não sei. E chegou. Aí a pessoa se vangloria. Eu falo isso porque quem traça a Fibonacci, se vocês notarem, não vou falar nomes, claro que não, isso aqui é postado na internet depois, mas é igual quem traça, pega uma barra, um contexto, traça 61,8 para cima, 61,8 para baixo. O começo do dia é esse. É 61,8 para cima, 61,8 para baixo. Tá, mas e aí? Qual que é a minha primeira preocupação? Eu quero entrar, qual lado que eu vou entrar? Ué? Que vai 61 para cima ou 61 para baixo? Ué, vai, mas e se eu tiver do lado do 61 errado? O mercado resolve ir para cima e eu tô com viés que é para baixo. Por isso que, gente, eu não, assim, eu acho muito, os traders é muito querer buscar a derrota ou acertar metade só do tempo e esquecer desse detalhe, ó. Movimentos projetados, eles são de menor importância, não são confiáveis, porque igual eu expliquei anteriormente, eu não tenho certeza. E quando eu não tenho certeza, eu tenho que ir vendo o que está acontecendo. E cada barra vai formando uma situação anterior. E reforça mais uma vez. Ontem eu achei tão incrível encontrar com o Brooks, assim, que reforça o que eu já aprendi com ele e reforça o que ele fala, que as últimas barras predominam sobre as últimas 100, que as últimas 100 predominam sobre as últimas 500. Ou seja, esse começo do dia aqui, ó, tá subindo relativamente forte. Eu já tenho que ficar esperto que vai cair. Só que, se eu for olhar, deixa eu até mostrar o exemplo que ele deu ontem para espelhar isso, só para desmistificar algumas coisas. Deixa eu só achar aqui qual o gráfico. Ele usou o gráfico recente que o Felipe Aranha disponibilizou lá para ele. Deixa eu ver se é o mini índice ou se é o mini dólar que deu o contexto. Aqui, foi. Foi o mini. Ó, esse gráfico que nós estudamos lá ontem. Um deles, né? Ficou pautado em três gráficos que o Brooks analisou. Começo do dia. Ó, deu essa baita pancada aqui para baixo, tal, beleza? Aí ele falou que aqui, ó, acreditem se vocês quiserem, aqui ainda poderia ser venda. Aqui era venda, aqui eram venda. Aí um aluno falou assim: ah, mas qual o parâmetro que eu uso, tendo em vista que anteriormente estava em lateralidade, é, eu ainda posso, né, continuar vendendo, porque peraí, ué, o padrão anterior era de lateralidade. Aí ele mencionou, não, até aqui, eu estou tendo um forte rompimento. E o que que importa para mim? Ele falando, Brooks falando, não é para trás, ó. Não é tanto para trás. É o que está acontecendo agora. Tanto que ele falou que vai lançar o livro, vai ter mais de 2.000 slides, e vai ter que ser uns dois, três livros. Ele não usa eixo que ele chamou, o eixo anterior, que seria os movimentos anteriores. Que o que importa é esse aqui que está acontecendo agora. Tanto que para trás, e isso aí ele já falou no curso completo. Isso aqui está no curso completo. Não, não interessa muito o que está para trás. O que interessa é aqui. Só que eu não posso perder de vista. Aí ele explicou. Eu venderia aqui, mesmo estando forte, mas ao mesmo tempo eu tenho que ver que aqui eu tenho um fundo em forma de cunha. Ó, um, dois, três puxadas, ou aqui, ó, um, dois, três puxadas. E eu tenho essa barra aqui. E uma tendência desse tamanho aqui não é saudável, não é próprio de tendência desde a abertura. Então aqui ele compraria. Aí eu vi que, porra, eu tô alinhadíssimo com o velhinho, viu? Velhinho não, velhão, viu? Porque o homem pesa, mede 2 metros de altura. Eu pensei que ele era mais baixinho. A gente parece uma formiga, eu que tem 1,67 m, parece uma formiga perto dele. Aí compraria aqui, porque aí sim, né? Você observa que você tem um fundo em forma de triângulo expandido ou um fundo em forma de cunha, que é mais importante. Beleza? Mas, ó, então, enquanto aqui a venda dele seria aqui, a mais segura,
e a melhor venda de todas seria essa aqui, ainda poderia vender aqui, igual eu disse, porque as barras estão aumentando, então teria chance do mercado continuar caindo, mas aqui compraria, tendo em vista essa barra de sinal e o contexto que eu já expliquei aqui, ó, certo? Então, vocês viram que operar é fácil, é difícil, gente. Não vou falar que é fácil, não, mas difícil também não é. Difícil também não é. O que tem que virar é essa chave e prestar atenção nesses detalhes, que tem muita a gente aprende, a gente vem muitas vezes pelo YouTube e aprende com o pessoal que tem que traçar Fibonacci, retrações e quem quer operar barra barra, né, um dos principais focos é observar esses contextos e coisas que a gente está aqui estudando com frequência. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer acrescentar algo? Beleza. Vamos por mais um gráfico, pelo menos. Nós estamos no 8,12. Então, gente, perca um pouco essa. Assim, nossa, determinado alvo tem que ser cumprido. Tá, mas antes desse alvo ser cumprido, lembrando também outra coisa, né, que eu gosto de frisar muito. Por que que o alvo não é a situação mais importante? E sim, o que que o mercado está fazendo naquele momento e você fazer a interpretação. Quando você às vezes traça um determinado alvo, ó, eu tenho esse alvo aqui projetado para baixo. Muitas vezes, esse alvo, ele só vai chegar lá no fim do dia. E no meio do caminho, surgem muitas outras situações. Um exemplo, ó, eu tenho um grande baixa, grande alta, o mercado fez essa bandeira aqui, falhou, então teria projeções para baixo. Então, às vezes a gente poderia esperar esse alvo de movimento projetado. Mas aqui, ó, com certeza não foi. Aí faz esse rompimento, você fica na expectativa de que vai chegar lá e não chega, não chega, e no meio do caminho o mercado faz outra coisa. Olha aqui, ó. Lembrando que 50% das vezes ele vai chegar nesse alvo aqui, lá embaixo, né? Lá embaixo, que seria dessa projeção que eu fiz aqui. Outras vezes não, ó. Eu tenho uma reversão aqui muito forte. Eu tenho esse fundo em forma de cunha, que está aqui. Fundo em forma de cunha aninhado, que está aqui. Eu tenho uma reversão de várias barras, uma correção, e o mercado olha lá, vai lá em cima. E você tá, né? Você, eu falo genericamente, nós, né? No geral, nós estamos esperando chegar aqui embaixo. Quando vê, a única coisa que você vai perguntar, que tiro que foi esse? Né? Você levou uma pancada lá porque você fica criando viés que vai chegar num determinado alvo e esquece de observar o que está acontecendo por último. Quais são as novidades? Que está acontecendo aqui? Ó? Reversão de duas barras, fundo em cunha climática aqui, ó, uma puxada forte, não tão forte, pequena, uma puxada muito forte, outra puxada muito forte, movimentos climáticos. Isso aqui não é indício de forte tendência. Antes do mercado, ele pode até voltar a cair, mas antes de cair, ele tende a fazer uma correção profunda. E essa correção profunda acabou se tornando uma reversão e que deu vários outros indícios. Uma coisa que, né, ele até falou ontem, gente, a gente tem que ter humildade no mercado. Você tem que ser humilde. A gente, quando você entra no mercado, você entra com humildade, sem arrogância, porque se eu tenho, sei lá, 50%, se eu tiver 60% de chance desse mercado continuar caindo, tem humildade no sentido de que 40% das vezes o outro lado que vai estar certo. O outro lado vai reverter esse mercado. 40% das vezes, então, você vai estar errado. E, gente, é uma linha muito tênue entre, como diz o ditado, né? É uma linha muito tênue entre amor e ódio, né? É muito fácil. Você ama uma pessoa, de repente você a odeia, não é assim a vida? O mercado é a mesma coisa. Tem uma linha muito tênue entre que isso aqui vai descer muito forte e uma linha muito tênue que, de repente, vai reverter. Uma linha muito tênue entre 60% de chance de que vai cair, mas 40% é muito, é muita porcentagem. Aí é aquele exemplo, né, que ele dá no livro, se alguém te aponta uma arma, ele tem 40% de chance de te atingir. Você vai ficar na frente? 40% é muita coisa. Isso aí pode dar falência da sua conta, tá? Então, são detalhes que é para prestar atenção e sempre refletir. 8,13. Vamos trabalhar mais esse gráfico aqui. Nesse gráfico,
teve uma reversão na abertura climática abaixo da mínima de ontem, certo? A mínima de ontem está aqui. Nós tivemos um rompimento muito forte. Também foi uma reversão de três ultrapassagens de linha de canal de tendência. Ó, nós tínhamos aqui essa linha de canal de tendência. Tivemos três ultrapassagens. Onde que estão essas três ultrapassagens? Deve ser outra linha, ou talvez é essa aqui, né? Que a linha de canal de tendência é essa. Nós tivemos uma reversão de três ultrapassagens de linha de tendência. Ah, tá. Aqui, ó. Certo? A primeira vez que veio abaixo, a segunda vez, aqui a terceira vez, né? Veio tocando essa linha de canal. Linha de canal, lembrando que é essa, se eu tenho uma tendência, um canal de baixa, aqui às vezes que o mercado tenta ultrapassar. Um trader deveria comprar acima da grande barra de reversão 1 e novamente na H2, novamente na H2, primeira correção na barra 2 aqui, ó. Então, esperando pelo menos duas pernas para cima. Sempre mantenha o swing parte de sua operação quando duas pernas são prováveis, porque às vezes haverá uma nova tendência prolongada em vez de uma correção de duas pernas. É o que nós estávamos falando aquela hora. A gente não sabe o tamanho exato que vai ser essa segunda perna. Uma coisa assim, que eu falo por experiência, às vezes, se a primeira perna for pequena, a segunda pode ser grande. Se a primeira for grande, talvez, ó, tem gente que considerou a primeira perna tudo isso aqui, a segunda pode ser pequena. Então, não dá para prever, mas no caso aqui tivemos a primeira boa entrada, ó, tivemos reversão de duas barras aqui, tivemos nessa linha de canal desenhada dessa forma, overshoot. Nós tivemos também, ó, nesse fundo aqui, ó, aqui eu tenho um fundo duplo. Primeira tentativa de reverter, segunda tentativa de reverter. Tivemos mínima do dia, situação que eu tenho que analisar. Essa é a mínima do dia. Por mais que caiu forte, Leandro, mas eu vou operar contra isso aqui, é muito forte, está caindo canal muito estreito. Mas lembra do gráfico anterior que eu mostrei que foi muito climático? Foi muito forte? Foi insustentável? Então, inicialmente, eu tenho uma correção que tende a ser mais profunda, tá? Duas pernas. Inicialmente, eu não vou saber que a perna vai ser tão grande assim. Eventualmente será. Então, eu posso arriscar a minha primeira compra aqui e depois o mercado veio e fez uma H2 aqui, ó. No que fez uma H2, olha lá, fez uma outra perna. E dentro das outras duas pernas que ele falou que às vezes você pode esperar, ó, talvez foi a primeira, foi a segunda, ou se eu for usar aquela relação que eu falei para vocês de essa é a primeira, essa é a segunda. Lógico, aí o dia terminou aqui, e lógico que se nós estivéssemos operando, todo mundo já sabe, né? Fim do dia, ou próximo do fim do dia, se você teve um movimento muito forte como esse, saia abaixo aqui, ó, da uma L2 ou micro topo duplo, saia fora, porque senão, olha lá, você ia devolver parte dos seus ganhos, certo? Mais dentro aqui, ó, do que a gente pode trabalhar, eu tenho mais situações, ó. Reversão de duas barras, eu tive forte não, mas um relativo rompimento. Inicialmente, ó, testou esse gap aqui, mas poderia até gerar uma possível venda aqui, ó, mas eu não tive uma boa barra de sinal, certo? Por isso que é fundamental ter uma boa barra de sinal para esperar pela venda. Eu não tive uma boa barra de sinal. O mercado acabou retomando essa alta aqui, ó. Aqui, ou na H2, né, que ele falou que eu poderia comprar, ou aqui eu poderia comprar o rompimento e correção. Ah, Leandro, onde está o rompimento e correção? O rompimento e correção está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu aumentar o gráfico um pouco mais. Vamos aproximar aqui, ó. Aliás, eu tive várias situações aqui, né? Ó, eu tive nesse detalhe aqui. Eu tive um triângulo expandindo, que é uma figura de rompimento. Eu tive H2, que ele mencionou lá. Eu tive um impulso, bandeira de alta em forma de fundo duplo. Olha quanta coisa eu tive aqui, ó. Eu tive essa barra de alta, ó, ela rompeu a máxima anterior. Olha os detalhes, ó. Rompeu, corrigiu, aí sim rompeu com força e foi embora.
Ó, aí foi embora. Olha quanta coisa legal. Você pode analisar dentro desse padrão micro aqui. Tendo em vista que aqui também eu tive um bom rompimento, relativamente forte. Eu tive, olha quanta coisa pode observar. Para mim encerrar aqui, ó, teste perfeito do ponto de entrada, gap aberto aqui, ó, querendo ou não, só testou perfeitamente. Ó, mais um detalhe a ser olhado, certo? Então o mercado aqui ele rompeu, corrigiu, testou por cima o break-even, testou aqui deixando esse gap aberto. Para então, e quando você tem uma bandeira pequena como essa, qual o lado mais provável de romper? É justamente para cima, né? Justamente para cima. E o mercado foi fantasticamente para cima. E a última mensagem que eu quero deixar é: ah, não consegui entrar aqui, não consegui entrar aqui. Pelo Brooks, a entrada melhor seria essa aqui, tá? Essa barra de alta fechando perto de sua máxima. Aqui seria uma melhor entrada, com maior probabilidade. Mas se você não entrou, gente, aqui nós já entramos no modo coffee. O mercado está indo embora, fechando perto de suas máximas. Aí eu tenho uma grande barra aqui, ó, que está rompendo, e eu tenho essa barra que é continuidade, ó. É uma pausa, só uma continuidade, e fechou levemente acima. Ah, não, então, ou seja, uma mensagem que eu deixo. Eu, Leandro, antigamente eu só entrava aqui. Se eu não entrasse aqui, eu ia esperar a bandeira entrar aqui. Mas não, aqui, ó. Justifica você comprar aqui, justifica aqui, justifica aqui, justifica aqui. E tudo isso aqui ainda tem maior probabilidade ainda. Você tem maior probabilidade. Lógico que maior probabilidade, você paga caro por isso. O risco é maior, certo? O teu risco, se você compra aqui, é maior do que quem comprou aqui. E o teu retorno, por consequência, é menor, certo? Mas a probabilidade está a seu favor. A probabilidade está a seu favor. Gente, algo para acrescentar? Beleza, então? Vamos parar por aqui. Vou anotar aqui onde que nós paramos. Aqui. Então, nós vamos até aqui hoje, 0704 e 24. No demais, obrigado mais uma vez. Quem estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve aí no canal, entra no nosso Telegram. E dia a dia nós estamos juntos. Pelo menos até as 9h30, estamos juntos aí todo mundo. Beleza? Forte abraço, até a próxima.